Olá, muito bom dia. Deus abençoe tua vida. Nessa meditação de hoje quero tocar num assunto que infelizmente a gente encontra muito por aí e não precisa ir muito longe, né? Na nossa parentela mesmo a gente observa essas coisas acontecendo. Eu digo na nossa parentela, no meio dos cristãos, né? E é algo que a palavra do Senhor diz que não deve se fazer presente isso, né? Eu não sei se você já ouviu falar em esclerocardia. Esclero vem da palavra esclerose, que significa dureza, enrijecimento. E aqui, vamos pegar um texto aqui, Romanos 2:5. Diz assim o texto aqui em Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumula para ti mesmo. A dureza de coração produz um acúmulo de ira contra a própria pessoa que mantém a dureza de coração. E uma das manifestações da dureza de coração é a falta de perdão. A pessoa não perdoa. A pessoa decididamente ela resolve que a partir de momento tal existe uma parede, existe uma separação entre a vida dela e a vida daquela outra pessoa que de certa forma ela se sentiu afetada, ameaçada, subjugada por essa pessoa. Só que a palavra do Senhor está dizendo que uma pessoa... Já viu tem um ditado aí no mundo que diz assim, falta de perdão é você ministrar veneno para si mesmo e querer que o outro morra. Isso é a falta da liberação de perdão. A pessoa acha que por ela não liberar, por ela não perdoar, ela está punindo a outra pessoa. Que engano! Ela está punindo a si mesma. E a palavra do Senhor diz, essas pessoas estão entesourando ira para si mesmo no dia da ira. E é interessante porque eu conheço pessoas assim, né, no meio evangélico, e as pessoas vão na igreja, as pessoas cantam, as pessoas dão glória a Deus, as pessoas participam da ceia, fazem orações, mas não perdoa. Mas não perdoa. Olha, como é que pode? Então, você veja que quando a palavra do Senhor está dizendo, está trazendo uma advertência dessa, é para se levar em consideração. Opa, peraí, eu não vou ser eterno aqui nesse mundo, essa parte carnal. O que vai adiantar a falta de perdão, a falta de liberação de perdão daqui 200 anos, 300 anos? O que isso vai fazer diferença nas nossas vidas? Nada, não. Nem existiremos mais no sentido de carne. Então é necessário atentar. Veja só, eu tenho mais algumas passagens aqui que eu gostaria de estar lendo e reforçando, né, que quando o Senhor diz, né, e esse texto de Romanos 2:5 aqui, ele está dizendo, a esclerocardia, dureza de coração, enrijecimento do coração. É lógico que não está falando do coração, o órgão, está falando da atitude da pessoa, está falando da alma da pessoa, está falando do espírito, o que é muito mais profundo. Quando a pessoa tem um infarto do miocárdio, se ele for fulminante, ele cai, morre e acabou. Acabou a vida da pessoa. Mas essa dureza de coração aqui diz respeito ao espírito da pessoa, à alma da pessoa, à amargura em que ela vive. Vamos ler Marcos 11:25 e 26. Diz assim, presta atenção. Isso foi o próprio Jesus quem disse, hein? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes,
também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aí você encontra aquela justificativa, né? Aí eu perdoo, mas eu quero distância. Eu perdoo, mas eu não quero ver na minha frente nunca mais. Eu perdoo, mas é ele lá no canto dele e eu no meu canto. É ela lá no canto dela e eu no meu canto. Você sabe por que tanta separação de casais? Por causa do esclerocardia, dureza de coração. Jesus falou sobre isso quando vieram falar. Ele falou assim, mas e sobre a carta de divórcio? Sabe o que Jesus falou? Por causa da dureza do vosso coração. As pessoas se acham no governo das suas vidas. As pessoas creem que por elas, né, ter um pouco de conhecimento da palavra e tudo mais, que elas se dão ao luxo de não cumprir a palavra. Não colocar em prática a palavra. Ora, se Deus, se o próprio Jesus está dizendo isso, que tem que perdoar, tem que perdoar. No reino dos céus não vai entrar os que não perdoam. Não vai entrar. Tem outro texto que está em Colossenses 3,13. E esse vai pegar mais pesado, né? Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, note só, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Já viu a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. É uma prerrogativa. Nós pleiteamos diante do Senhor um perdão, assim como nós estamos fazendo. Então é como se dissesse assim, Senhor, o Senhor me perdoa. Mas o Senhor vai virar e vai falar assim, mas eu não quero nunca mais te ver na minha frente. Eu te perdoo, mas você vaza. Não é assim que Deus faz. Ele é um pai amoroso. Eu tive um problema sério com o meu pai. Porque quando eu tinha uns 14, 15 anos, ele atentou contra a minha vida. Ele tinha um problema com álcool, né, bebida, e ele atentou contra a minha vida e eu tive que me defender, etc e tal. E eu passei 9 anos sem querer ver a face do meu pai. Então, se eu soubesse que ele estava num lugar, eu não ia. Se ele soubesse que eu estava num lugar, ele também não ia. E a gente ficou se evitando. E a minha avó, minha falecida avó, sempre que a gente tinha oportunidade, ela se encontrava com a gente, né? Quando a gente ia visitá-la. E ela falava, filho, você tem que perdoar teu pai. Isso é bênção para você. E eu, diante da justificativa de que ele era o monstro, ele era o errado, é ele que tinha feito outras coisas, ele que tinha que vir pedir perdão para mim. E a minha avó, uma cristã fora de série, dizia sempre, não, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Libera perdão para teu pai. Procura ele. Peça perdão para ele. E aquilo não me entrava na cabeça, sabe? Porque eu raciocinava naturalmente. Quer dizer, no mundo, nós não somos naturais. Nós estamos no mundo natural, mas nós somos espirituais. E quando nós raciocinamos espiritualmente, nós vamos ver a diferença. E foram-se 9 anos de eu passando os meus perrengues, né? E situações difíceis, e as coisas parecem que não se desenrolavam na minha vida, porque há um princípio de bênção estabelecido entre pai e filho, né? Filhos, honre aos pais para que te vá bem na terra e você seja bem sucedido, ou seja, filhos que desonram ao pai já tem uma coisa contra eles tremenda. E tem muitos filhos desonrando o pai, mandando o pai calar a boca e falando que o pai é quadrado, que está fora de época e etc e tal. Vai pagar caro por isso, viu? Se não se converter e pedir perdão para o pai e para a mãe e honrá-los. Enfim, depois de 9 anos, aí um dia eu fiquei sabendo que meu pai tinha ido visitar a minha avó, a mãe dele, e eu fui lá e procurei meu pai, falei com ele, pedi perdão,
Ele falou que não tinha nada a perdoar, mas haviam se passado quase uma década. E eu falei, mas eu faço questão de que você me perdoe e me abençoe. E ele me perdoou e abençoou. Essa foi uma das últimas vezes que a gente se falou, porque depois meu pai cortou totalmente, né? A minha mãe já havia falecido, então ele já estava sozinho. E ele acabou tomando o rumo dele, não quis se envolver mais com a família. Enfim, só citando para você que eu sei do que eu estou falando. Eu sei como a falta de perdão corrói a gente por dentro. E é mesmo aquele ditado, né? Você toma veneno pensando que o outro vai morrer, mas quem está morrendo é você. É você que não libera o perdão. E aí as pessoas ficam, né, achando que porque estão sendo bem-sucedidas, né? Tem dinheiro, o negócio está bem, vão à igreja e acham que tudo isso, de certa forma, serve de panos quentes sobre a falta de perdão. Não. Deus diz que vela pela sua palavra para cumprir. Isso é do Gênesis ao Apocalipse. Se é algo que saiu da boca de Jesus dizendo que tem que haver a liberação de perdão, tem que haver o conserto, tem que haver o conserto. Não adianta ficar achando que a tua prosperidade é que está tudo bem, não. Porque tem muita pessoa aí envolvida com feitiçaria, com tudo quanto é coisa, que está bem próspero. Então isso não é medida. Isso não é medida de aferição espiritual. Então, se você tem uma situação na tua família, né? Um irmão, uma irmã que, né? Situação, é lógico, tem situações em que você já procurou e a pessoa não quis. Aí a palavra do Senhor diz, né, que se depender de nós, nós tenhamos paz para com todos. Todavia, né? Se é algo em que você sente um peso no espírito de procurar essa pessoa, né? E tratar desse assunto com ela, colocando, né, liberando perdão, pedindo perdão, enfim, faça isso, porque isso é bênção para a tua vida, para o teu lar, para a tua família, mas principalmente para você. Há coisas, né, que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida e quando nós não estamos em linha com a sua palavra, o inimigo se interpõe. Lembre-se que ele se interpôs, né, diante, não me lembro agora, mas é um caso onde ele se apresentou diante do Senhor e diante da pessoa, acho que é Josué, não me lembro agora. Depois eu vou deixar a referência para você observar aí onde está o texto. E ele quis dizer que a roupa, né, a roupagem daquela pessoa estava, daquele sacerdote, daquela pessoa, daquele cristão, estava suja, né? Então ele é o acusador dos irmãos. A palavra do Senhor diz que o diabo é o acusador dos irmãos. E por conta disso não podemos, né, dar base legal para ele interferir naquilo que o Senhor quer nos abençoar. Porque acima de tudo Deus é um abençoador, mas ele tem compromisso com a sua palavra. Então fique com essa palavra, não deixe a esclerocardia te afetar, bane isso da tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.